Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Marcelo TI e esse é um canal que te ajuda a aprender linguagens de programação. Hoje a gente vai falar sobre classes em Kotlin, ok? E para poder a gente não perder tempo nenhum, vamos aqui criar o arquivo .kt, ok? Então clico aqui na pasta com.exemplo.aula Kotlin, que a gente já criou esse projeto lá dentro do Android Studio antes, né? Desde as primeiras aulas aí de operadores, variáveis. New, clica com direito, né, na pasta New, Java Class, e aqui, ó, escolha essa opção, Kotlin Classifier. Aqui você tem que mudar para File. Por quê? Porque a gente não vai criar a classe em si ainda, ok? Bem, a gente vai criar, mas dentro de um arquivo .kt, ok? Quando a gente trabalha direto com o Kotlin, fazendo o back-end aqui das aplicações em Android, a gente criaria uma classe e aí a gente ia fazer uma interação entre o Kotlin e a classe. Agora nós vamos fazer as classes, mas a gente vai fazer dentro de um arquivo extensão .kt do Kotlin. Por que isso? Porque a gente está fazendo apenas testes aqui por enquanto, a gente ainda está aprendendo como criar as classes aqui, ok? Então, beleza. Clica aqui em filé, ou file. Os alunos adoram quando eu falo isso, dentro da sala. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui classes. Um nome mais básico aqui, só para poder a gente saber com certo, né, do que se trata. Então, classes.kt, ok? Beleza, tudo certinho. Aqui dentro é o seguinte, eu posso criar uma class aqui, simples assim, ó, ok? Posso criar uma class aqui chamando uma palavra class, e aqui eu vou dar um nome de usuário, por exemplo, como se fosse uma classe usuário, ok? E aí eu faria um corpo para esse meu pedaço de código. Dentro desse pedaço de código aqui, eu posso até criar outras classes aqui embaixo, né? Eu posso fazer um monte de coisas. Ó, produtos. Vou colocar a classe no plural, que eu gosto de colocar a classe mais no plural. Igual eu ensino em sala de aula também. Então tá bom. Então aqui é o seguinte, como é um arquivo, essas classes aqui, ó, vão ser criadas, vão ser lidas, mas aí para que eu possa executar isso, eu preciso de uma função principal, ok? Então a gente vai voltar ao conceito de função main aqui, só para a gente rodar. Lembrando que isso é porque a gente está apenas neste arquivo, tá bom? Se a gente tivesse uma classe, um arquivo classe direto, a gente não precisaria desse main aqui, desse jeito que a gente está construindo aqui. Então é o seguinte, como que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar aqui essa classe de usuários e vou começar a criar as propriedades. Bem, lembrando, conceito de classes. Classes é o mapeamento, né? É o projeto, ok? E quem vai se beneficiar desse projeto no final é o objeto, ok? Então a gente constrói as classes para a gente depois criar objetos objetos com dados diferentes, porém pertencentes àquela classe. É como se eu falasse assim, olha, vamos todos nós que gostamos de música de rock, nós somos uma classe, porque nós somos um monte de gente, nós temos aqui 200 pessoas que gostamos de rock. Porém, cada um tem o seu próprio nome, a sua idade, o seu tamanho, o seu peso, entende? Então, tipo assim, as pessoas são os objetos, né? E as características delas a gente vai criar aqui na classe, e a classe gere as características dos objetos, tá bom? Então aqui eu vou fazer o seguinte, var nome, então a gente vai ter um nome para as pessoas aqui, eu já vou até colocar o tipo, fazer assim, ó, para ficar aquele conceito mais antigo que a gente já trabalhou. Aí eu vou colocar o nome aqui, ó, Marcelo, como se fosse uma classe e fosse ter um valor, ok? Se eu fizer isso aqui,
qual que é o problema que eu posso ter no final? Eu sei que ela é imutável, eu posso mudar, ok? Mas se eu coloco o nome Marcelo aqui, eu já estou atrelando um valor ao nome. E se eu fizer isso aqui, ó, eu simplesmente deixo ela vazia e inicializada, ok? E isso é mais interessante. Até por isso eu estou colocando o var aqui, tá? Para eu poder alterar quando me for necessário. Aqui agora eu vou colocar int, e aqui eu vou colocar recebendo 0 no começo. Lembrando que var eu vou poder alterar esses valores depois. Se fosse val seria imutável, né? E var email. E aqui esse e-mail eu vou colocar como string também e vou inicializar vazio. Lembrando, não, se você inicializar com algum valor aqui, ele pode até ser mudado, porque tá var, tá? Mas se você colocar como val, não consegue. Beleza, aqui e em produtos eu vou deixar porque depois eu vou fazer um outro exemplo de produtos aqui, tá? Então, beleza. Na função main, olha o que eu vou fazer. Eu já vou fazer o seguinte, eu vou fazer a chamada desse usuário. Então eu vou fazer assim, ó, val, porque aqui agora eu quero criar o uso ou usuário 1, ok? E para esse usuário, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer um ponto, vou colocar um ponto aqui e vou colocar assim, ó. Não, peraí. Antes do ponto, deixa eu transformar isso aqui na classe, né? Usuários primeiro. Se eu não colocar ele como classe primeiro, não vai dar certo. Eu não posso atribuir... Porque aqui o que significa? Ó, foi até bom ter acontecido isso. Esse cara aqui, ele vai ser da classe usuários, ok? Beleza. Agora, depois de falar que ele é da classe, é aí que eu posso colocar os valores dele aqui, ó. Então eu poderia colocar aqui assim, ó, usuário 1, e aí eu posso acessar o atributo que a gente tem lá dele, ó. Que é o atributo, eu pus o nome primeiro, e aí eu posso agora atribuir um nome para ele. José, entende? Aqui agora, ó, eu tenho o usuário 1, ponto, a idade dele, que é a idade, vamos pôr aqui 18, ok? E esse mesmo usuário 1, ó, ponto e-mail, e o e-mail dele é o seguinte, j@gmail.com, por exemplo, ok? Então, um objeto ou um filho da classe, usuários, acessando os atributos que a classe tem, ok? E beleza. Se eu quiser fazer isso aqui, ó, val, usuário, vou colocar assim, usuário 2, recebe usuários, ok? Significa que eu estou criando um outro objeto e esse usuário 2, ó, usuário 2, eu posso fazer a mesma coisa aqui em cima. Então eu posso pegar e posso colocar valores para ele aqui, assim como eu coloquei para o 1. Ó, vou colocar aqui, o nome dele vai ser Maria, vou colocar 19 anos, e aqui eu vou colocar M, e agora é só trocar, ó, usuário 2, ó, acessando os atributos, entende? E no final eu posso fazer isso aqui, ó, para poder verificar, porque isso aqui ainda não está sendo impresso, ok? Opa. Isso aqui ainda não está sendo impresso, não tem nada ainda para imprimir. Então o que eu posso fazer aqui? Print. Um print ln aqui. E esse print ln, ó, deixa eu fechar isso aqui. Esse print ln aqui, o que eu posso fazer com ele? Tá, eu cliquei aqui na classe. Tá? Só fechar. Na hora de clicar aqui, ó, tem que andar devagarinho para ele não acostumar aqui com clicar no primeiro, né? Então eu vou colocar aqui, ó, usuário 1, ok? Vou dar um espaço. E aí esse usuário 1, eu vou chamar agora ele aqui, só que eu vou colocar entre parênteses, ó. Quer ver? Olha o que eu vou fazer, ó. Vou chamar o usuário 1, ok? Aí aqui agora eu chamo o objeto, que é o
usuário 1 ponto, e aí eu quero o quê? Eu quero o nome desse usuário, ok? Deixa eu fechar aqui para poder ficar menor. Então tá aqui, ó, println, ó, o usuário 1, ok? Aqui, ó, dólar, ok? Vou colocar uma vírgula aqui, dólar de novo, e vou chamar aqui, ó, outra coisa agora, usuário.nome. Agora eu quero usuário 1 ponto idade, por exemplo, ok? E aqui no final, ó, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui como anos, ou não, melhor, né? Idade. Aqui, ó, eu errei, eu tenho que colocar esse carinha aqui, ó. Tem que ser aqui a chave para ele conseguir concatenar o texto. Tá faltando um U aqui. Isso. Para ele conseguir concatenar, tá vendo? Então a gente faz isso para o usuário 1. Ah, tá faltando aqui, né? Idade. E tá faltando aqui ainda a usuário 1 ponto e-mail, né? A gente não colocou o e-mail. E aí eu vou colocar aqui, ó, e-mail. Acho que nem precisa colocar isso no final, porque senão vai ficar muito texto aqui, vai ficar até demais. Agora a gente vai copiar e colar para transformar o 2. Vamos transformar isso num segundo objeto agora, né? Print usuário, agora vamos colocar aqui o usuário 2, é só alterar, né? Usuário 2.nome, usuário 2.idade e usuário 2 e-mail, ok? Agora vamos rodar aqui, vamos ver se a gente não esqueceu nada e vamos ver ele printar os dados. O usuário 1 é o José, tem 18 anos de idade, o e-mail dele é esse, o JGmail. O usuário 2 é a Maria, 19 anos de idade e mgmail aqui. Então é a forma mais simples. Não, se tem como simplificar mais, mas é uma forma bem simples da gente trabalhar com classes, ok? Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar só esse exemplo aqui mesmo, para poder ficar um pouco mais tranquilo para vocês entenderem como que funciona uma classe no Kotlin. Não tem tanta diferença, alguns detalhezinhos a gente tem que pegar a mais, ok? Mas o conceito é o mesmo. A classe é o modelo, né? O modelo que vai servir os dados para que os objetos possam acessar, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até uma próxima, se Deus quiser. Valeu, um abraço, tchau.